está no canal Narrando Casos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de vídeos de casos criminais, mistérios e desaparecimentos, todos casos reais. Se inscreva já no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana temos vídeo novo por aqui. Recado dado, agora vamos ao caso. Patrícia Lourival Acioli nasceu em 14 de fevereiro de 1964, na cidade de Niterói, na região metropolitana, no Rio de Janeiro. Ela estudou e se formou pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrícia Acioli começou a carreira como defensora pública em 1988 e entrou para o Poder Judiciário em 1992 no serviço jurídico. Desde 1999, ela trabalhava como juíza na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Dá para ver que ela é muito esforçada. O município de São Gonçalo é o segundo mais populoso do estado do Rio. Patrícia Acioli é descrita pelos familiares como uma pessoa determinada, que não se escondia de brigas, nem tinha medo de enfrentar riscos para defender o que ela acreditava. E ao mesmo tempo era uma mãe amorosa e uma filha muito presente. Eu vi numa reportagem que também ela era muito generosa e gostava muito de ajudar as pessoas que ela via que estava precisando, necessitando de alguma coisa. Uma das filhas dela comentou que a mãe usava uma frase que deixava até no gabinete dela. E falava sempre a mesma coisa, que era: para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Uma das características marcantes de Patrícia Acioli durante a sua profissão era por ela costumar aplicar duras penas contra os traficantes de drogas, gangues e policiais corruptos. Por conta desse seu procedimento, infelizmente, ela já tinha recebido várias ameaças de morte. Dá para imaginar, né? Em 21 de outubro de 2010, apenas uma semana depois que o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira assumir o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar em São Gonçalo, Jorge da Conceição Silvestre, de 18 anos, foi morto com 2 tiros. Um deles atingiu o rapaz no peito e o outro em uma das pernas. Os disparos foram feitos por policiais em uma ação na favela do Salgueiro. As investigações sobre o crime mostraram que os policiais desmontaram a cena do crime, com o intuito de dificultar a perícia. Então, em 24 de janeiro daquele mesmo ano, a juíza decretou a prisão dos 4 policiais militares que participaram daquela ação que vitimou o Jorge, e do Major Rodrigo Bezerra de Barros, que era o chefe do serviço reservado do 7º Batalhão da Polícia Militar, e que também era braço direito do Coronel Cláudio. A Patrícia, a essa altura, tinha convicção de que o comandante do 7º Batalhão tinha conhecimento ou até mesmo envolvimento com o caso. Porém, no Fórum de São Gonçalo, infelizmente, a Patrícia começou a dizer que depois de conseguir prender o Bezerra, ela prenderia também o Coronel Cláudio. Claro que a insatisfação do grupo de policiais com a atuação da juíza era cada vez mais crescente. Uma semana depois da prisão do Major, foi determinada a transferência de 3 policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar para outras unidades. 2 deles são PMs que informalmente cuidavam da proteção da juíza. Isso porque desde 2007 ela não tinha escolta oficial do Tribunal da Justiça, mas o batalhão da cidade cedia 2 homens para trabalhar com a juíza. Um dos policiais transferidos era o cabo Marcelo Poubel Araújo, que inclusive era namorado dela. A transferência dos policiais deixou Patrícia Acioli ainda mais vulnerável, com certeza. A juíza tinha sobre a mesa dela
uma série de crimes cometidos por policiais deixou de ter o amparo dos policiais que a apoiavam no gabinete, e os policiais acusados de crime, alvos do trabalho da magistrada, sabiam dessa mudança toda. Bom, não dá para entender, né? A Patrícia sabia do perigo que corria e sentiu-se desprotegida. Ela tentou argumentar com o tenente-coronel Cláudio, mas ouviu dele uma resposta bem irônica, que dizia: são ordens superiores. Isso foi o que disse o comandante. Nesse período, a juíza se queixou com uns amigos, né? E o enteado da juíza, inclusive, foi perseguido nas ruas de Niterói. Em 16 de junho, a juíza Patrícia Scioli decretou a prisão de 3 policiais militares acusados pela morte do Diego Bellieni, que também tinha 18 anos, na favela do Salveiro. Havia pouco tempo que uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil encontrou irregularidades nos autos de resistência do 7º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo. Só para esclarecer para vocês, autos de resistência são a forma que os policiais têm para registrar as mortes em situação de confronto, geralmente quando a voz de prisão não é cumprida e os suspeitos passam a ameaçar a vida do policial. Na prática, Brasil afora, esses registros são também um mecanismo para ocultar abuso dos policiais, execuções, queimas de arquivos e erros de tropas mal preparadas. Esse tipo de grupo que era o alvo da juíza Patrícia Scioli. A Patrícia, como titular da 4ª Vara Criminal da cidade, passou então a receber o material das investigações do Ministério Público e da Polícia Civil e, como manda a sua função, ela passou a decretar as prisões de policiais envolvidos em autos de resistência forjados. A insatisfação com as prisões se espalhou entre os maus policiais da região, e o nome da juíza entrou para a lista de inimigos da quadrilha. Patrícia tinha descoberto que policiais de São Gonçalo forjaram dezenas de relatórios sobre mortes na região para esconder execuções. Na noite de 11 de agosto de 2011, Patrícia havia assinado os pedidos de prisão de 2 policiais militares. Naquele mesmo dia à noite, após completar o seu turno de trabalho, ela retornou de carro do Fórum de São Gonçalo, onde ela trabalhava, para sua casa, no bairro de Piratininga, na cidade de Niterói. Ela estava sem escolta, sozinha, à noite, por volta das 23 horas. Registros de câmeras de segurança mostraram que ela foi perseguida no caminho por uma moto com farol apagado, com 2 homens nela. A juíza não percebeu que estava sendo perseguida, então ela não desviou o caminho do que ela costumava fazer cotidianamente. Então, por volta das 23 horas e 53 minutos, a moto com os 2 homens entra no condomínio onde ela morava e logo depois a Patrícia chega em seu carro. Assim que a Patrícia chegou na entrada da sua casa, ainda dentro do carro, ela foi atingida com 21 tiros que foram disparados contra ela por aqueles 2 homens que estavam na moto. Eles saíram do condomínio por volta das 11 horas e 58 minutos. O que aconteceu com Patrícia foi uma notícia que repercutiu em todo o Brasil e também no exterior. Na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o César Peluso, descreveu o ato como um ataque ao governo brasileiro e à democracia, e ordenou uma investigação pela Polícia Federal para solucionar o caso e descobrir os criminosos responsáveis. Então, o governador da época, que era o Sérgio Cabral Filho, prometeu realizar uma investigação rigorosa sobre esse caso. Bom, segundo o que foi apurado pelas investigações, a Polícia Civil descobriu o mandante e os policiais responsáveis por executar a juíza.
Cláudio Oliveira teria sido o mandante do crime. O tenente Daniel Benítez e os cabos Sérgio Costa Júnior e Jefferson de Araújo Miranda seriam os atiradores. Segundo a Polícia Civil, o objetivo deles era o de evitar as suas próprias prisões. Horas antes de ser vítima do ataque, naquele mesmo dia, a Patrícia havia assinado justamente o decreto das prisões dos 3 policiais. Incrível, né? Ela havia naquele dia à tarde decretado a prisão dos caras e à noite eles foram tirar a vida dela. Ou seja, ela tinha dado ordem de prisão para os seus próprios assassinos antes de ser atingida por eles. Impressionante. Em abril de 2014, todos os 11 policiais julgados no caso foram condenados pela justiça, porém 2 permanecem na corporação recebendo salário normalmente. O processo de expulsão desses 2 ainda não foi concluído, uma década depois do crime. O Cláudio recebe mensalmente R$ 39.497,40. Já o Daniel recebe R$ 10.583,05. O coronel Cláudio Oliveira, mandante do crime, ganha 40 mil e o tenente Daniel, que foi um dos que atirou na juíza Patrícia, recebe R$ 10.000. É inacreditável. Os militares de menor patente, como soldados e cabos, foram expulsos da corporação e, ao todo, 11 PMs foram condenados pela morte da magistrada Patrícia Acioli. Em 2012, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro criou o prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A premiação, em homenagem à magistrada, é aberta ao público de todo o país e tem o objetivo de promover um mergulho no amplo universo da cidadania na defesa do direito à vida, à liberdade, ao respeito, à igualdade e à segurança. Em sua homenagem, o Fórum Regional de Alcântara, da comarca de São Gonçalo, foi nomeado como Fórum Juíza Patrícia Lorival Acioli. Mesmo após mais de 10 anos do crime contra a juíza Patrícia Acioli, a sua família ainda luta por justiça em memória da Patrícia. Isso porque, dos 11 PMs condenados pelo assassinato da juíza, temos aqueles 2 que nunca foram expulsos da corporação e, mesmo presos, eles recebem um salário normalmente. Segundo a Polícia Militar, houve um processo interno que determinou a perda dos cargos dos acusados, mas os oficiais entraram com recurso e, pelo menos até a data deste vídeo, ainda serão julgados pelos tribunais superiores. Se você estiver assistindo após o julgamento, quiser complementar, pode deixar nos comentários se eles já foram expulsos ou não, né? Se vão continuar recebendo esse salário eternamente. E não acabou não, ainda tem mais pela frente. No ano de 2020, o tenente Daniel Benítez foi aprovado na Faculdade de Medicina e aguarda a decisão para poder frequentar as aulas presencialmente, acompanhado de escolta policial. Detalhe que uma das filhas da Patrícia Acioli, a Maria Eduarda, ela também cursa medicina. E ela alegou que está muito temerosa com isso, pois ela está com medo e diz que não sabe do que esse homem seria capaz de fazer. Daqui a pouco ele sai da cadeia, eu vou encontrar com ele em congressos, eu vou encontrar com ele em hospitais. Eu tenho muito medo disso. Eu não sei o que esse cara vai fazer. Toda a família da Patrícia Acioli ficou muito abalada com o que aconteceu. A mãe dela teve Alzheimer, a irmã ficou deprimida, toda a família ficou arrasada. O pai dos filhos dela alega: meu filho, quando se formou, a mãe não estava lá, né? Minha filha, quando se formar, a mãe não vai estar lá. O Natal não é a mesma coisa. O Ano Novo, o aniversário da minha filha, sempre tem uma cadeira vazia, né? Ana Clara, filha da Patrícia Acioli, diz: a palavra exata é destroçar, destruir, porque é uma parte que eu nunca mais vou ter acesso, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Havia diversas promessas que eu e ela, a gente fazia,
que não serão mais feitas. Ana Clara tinha 12 anos quando perdeu a mãe, que é a juíza Patrícia Scioli, e 10 anos depois ela começou a fazer a faculdade de Direito, e diz que não tem medo de sofrer o mesmo destino que a mãe dela teve, e ainda reforça que o legado materno sobrevive dentro dela e também nos seus 2 irmãos, o Mike e a Maria Eduarda. Inclusive, o Mike também está fazendo concurso para juiz. E esse foi o triste caso de hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários as suas opiniões, sempre com muito respeito. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.